Iniciando mais um episódio aqui do nosso podcast, agradecendo a participação da Larissa, minha companheira aqui de mesa. Hoje o assunto é daqueles que nós gostamos muito. E claro, cada vez mais estamos precisando falar sobre inteligência emocional. Nós trouxemos uma pessoa que é especialista, inclusive participou agora de uma das nossas últimas edições. Mas antes de apresentá-la, quero agradecer também a Larome Fragrâncias. Karen, obrigado por acreditar nesse projeto, estar aqui com a gente. Se você quer trazer para sua casa, para sua empresa, uma fragrância exclusiva, conversa com a Karen, que ela vai te falar a importância de você trazer, de fato, um cheiro que te represente e representa a tua marca. Agora sim, vamos apresentar nossa convidada. Camila, seja muito bem-vinda a esse podcast. Que você possa utilizar essa mesa para, com certeza, conscientizar as pessoas com esse conhecimento que você tem e de um assunto que hoje em dia se faz tão necessário falar. Isso, gente, obrigada, muito feliz por estar aqui, né? Eu acho que tendo a oportunidade de compartilhar uma coisa que eu estudo e tenho muito prazer por estudar, enfim, e compartilho através da minha prática, não só na clínica, mas também dentro do ambiente organizacional, que eu venho trabalhando bastante, e que foi que me levou a ter curiosidade e querer estudar bastante sobre o tema. Então, obrigada pela oportunidade. E é por isso que a gente preparou algumas perguntas assim, porreta para você. Bora, né? Cara, nós as que fizemos pra gente seguir um raciocínio bem legal assim durante o episódio, então, pra gente começar, eu quero que você conta pra nós o que te levou a escolher trabalhar com a inteligência emocional, né? Mas de uma ótica diferente do que a gente vê por aí. Teve algum momento, alguma experiência ou percepção que te levou a ter esse olhar? Sim. Eu me formei em psicologia em 2008 e desde 2006 eu trabalho no ambiente organizacional. Comecei, enfim, como todo mundo começa, na área de recrutamento e seleção, mas rapidamente eu fui para a área de desenvolvimento de pessoas, assim. E quando você está dentro das empresas, é muito comum as pessoas pedirem resultados. Então, quando elas investem em programa de desenvolvimento, e é natural que isso aconteça, geralmente é para que a gente possa aprimorar competências e habilidades para que o resultado possa fluir de uma maneira mais natural. E, obviamente, que a gente monta programas, a gente monta treinamento e uma série de coisas, mas eu comecei a perceber que algo, às vezes, esbarrava no aspecto emocional. Eu via que muitas pessoas queriam fazer certas coisas, mas que tinham impeditivos que acabavam atrapalhando a geração daquele resultado. E aí, quando isso acontecia, eu chamava para poder conversar e entender. E, às vezes, tinham questões que eram da clínica mesmo. Então, eu acabava recomendando terapia e por aí vai. Tá. Mas eu comecei a perceber que não é tudo uma questão de treinamento, que não é tudo uma questão de, senta aqui, deixa eu te dar um feedback, deixa eu te mostrar o que você está fazendo, o que você não está fazendo, como é que você vai monitorar e controlar isso, que de alguma maneira vai te trazer um resultado positivo para isso que você está querendo fazer. Porque, de fato, tem aspectos que são muito internos, tem aspectos que são emocionais. E aí eu comecei a querer me aprofundar exatamente nessa direção, assim, para entender o que acontecia com as pessoas que, num determinado momento, elas queriam muito e desejavam muitas coisas, mas sofriam impedimentos para concretizar tudo isso. Tá. E foi assim que eu comecei a pesquisar e entrar nesse universo da inteligência emocional. Perfeito. Cá, quando falamos em inteligência emocional, o nome do Daniel Goleman sempre vem à tona. Sim, Né? sim. Então virou quase um sinônimo do tema. Mas você trilha um caminho diferente, uma proposta que provoca reflexões além desse modelo tradicional. O que te inquieta? Quase não é inquieta. Tudo, né? Tudo me inquieta na vida, a verdade é essa. Nesse modelo, o que te inquieta nessa abordagem mais conhecida e quais são os principais pontos de questionamento que surgem a partir dela? É assim, ó. Eu tenho uma mente curiosa, eu sempre tive, né? Eu acho que desde a universidade, eu lembro exatamente disso, assim, quando a professora dava aula de alguma coisa, eu montava artigo, questionando certas coisas, e eu pedia para que elas lessem sobre aquilo. Então, a minha mente, ela é inquieta. Mas será muito que curiosa. Na universidade, não foi na escola já? Gente, eu não lembro Não, tanto, deve ter assim, sido. mas... Não, deve ter sido, cara. Que você sabe que meu pai sempre me incentivou muito a isso mesmo, Então, assim, né? Porque eu acho A que questionar. ele tinha o sonho certeza. que eu fosse jornalista. Então, criança, eu ganhei uma máquina de Aí, tá vendo? Que datilografia, incrível. ficava escrevendo texto. Então, acho que vem de algum lugar aí, Legal, sei lá. legal, Enfim, que muito explica legal. essa inquietude na minha mente. Mas, eu estudei bastante Daniel Goleman também. E eu acho que ele é um autor muito interessante, assim. Ele trouxe à tona e trouxe luz a esse tema que muita gente não falava sobre isso, né?
saiu desse lugar de que a pessoa não quer fazer porque, de fato, ela tem preguiça, ou porque tem alguma coisa que está impedindo, e a gente começou a trabalhar com um viés que não, existem coisas que a gente não controla, que a gente não conhece, que a gente precisa aprofundar. Então, assim, mérito para ele nesse sentido. Dentro do ambiente organizacional, eu trabalhei muito com o Daniel Goleman, porque ele fala de componente da inteligência emocional, ele traz uma provocação para o autoconhecimento, ele fala da questão de motivação, ele fala de relacionamento e inteligência social, tudo isso é muito legal. Só que quando a gente para olhar a teoria do Daniel Goleman, ele traz muito um viés adaptativo, como se fosse, eu preciso entender como as minhas emoções se manifestam dentro de mim, quais são os impeditivos, né, que elas eventualmente me seguram diante daquilo que eu quero fazer, quais são os gatilhos que eventualmente acontecem para que eu me comporte de determinada maneira, e a partir disso, o que é que eu vou fazer para que eu performe melhor. Geralmente a teoria dele está baseada nessa questão do desempenho mesmo. Tá. Ela é legal, mas eu acho que a teoria ela traz um viés muito adaptativo, muito ligado a desempenho, assim. E aí eu comecei a estudar outros autores que falavam sobre isso. E enfim, Rolomei é um autor assim, que eu sou completamente apaixonada. Eu acho que tem muito a ver com o que eu acredito em termos de existência, em ser no mundo, em teoria, metodologia, enfim. E ele começou a trazer... Ele não fala de inteligência emocional, ele fala de liberdade, ele fala de angústia, ele fala de autoconsciência, mas não com viés adaptativo, mas para que a gente pudesse olhar e falar assim, cara... Às vezes eu vivo uma angústia muito grande, eu não consigo sair disso aqui, então deixa eu trabalhar minha autoconsciência para saber o que isso significa, o que me mantém nesse lugar, porque eu quero fazer movimentos e eu não consigo fazer. E na medida que eu vou desenvolvendo essa autoconsciência, eu vou me movimentando a partir de outros lugares, fazendo escolha com mais responsabilidades, mas sabendo qual o impacto que aquilo tem para mim e como é que eu vou me movimentar no mundo, assim. Então, ele sai de um lugar muito voltado para a adaptação e para o desempenho e traz uma pegada mais de autoconsciência, de autoconhecimento, de autodescoberta, para que eu possa revelar aquilo que está diante de mim e saber como é que eu vou transitar por esse mundo, mas a partir da minha escolha, a partir do meu desejo, a partir daquilo que eu quero, que faz sentido para mim. Então, eu me coloco dentro dessa relação, fazendo escolha e me responsabilizando por ela, assim. E aí, eu acho que o desempenho, o resultado, ele vem de uma maneira mais natural, na verdade, do que efetivamente, agora eu preciso trabalhar autocontrole, agora eu preciso trabalhar automotivação, agora eu preciso trabalhar inteligência relacional para que eu possa sair e conseguir certas coisas. Eu acho que traz uma conotação diferente, de fato. Assim. Perfeito. E essa, sem dúvida, que eu sigo. Maravilha. Legal. Que é muito do teu olhar, né? Que é muito do meu olhar. Exato. Assim, a gente é meio que escolhida, a gente é capturada, a gente vai estudando autores, né? É verdade. A gente fala... Putz, eu acredito e parece que essa pessoa traduz aquilo que eu penso de alguma maneira que não está organizado dentro de mim. Assim. Olha só. Aí você vai direcionando, como se tivesse um inconsciente e vem para o consciente, né? Uma coisa meio... É bem isso mesmo, assim. Ô, Kai, na sua visão, como que esse trabalho ele amplia, ressignifica ou até mesmo, né, desconstrói o que a grande da maioria até então entendia ou entende como inteligência emocional? E qual que é o convite que a Camila ela traz para quem busca conhecer e lidar melhor com as suas próprias emoções? Eu acho que assim, as emoções, elas são a ponta do iceberg, né? Então, de alguma maneira, a emoção ela é uma manifestação de que algo está acontecendo dentro daquela experiência que eu vivo. Então, obviamente, que a gente olha para aquilo e fala assim, opa, está acontecendo alguma coisa aí. Mas eu acho que o que tem de diferença tá bom, então, em vez de buscar o gatilho que me leva para isso, deixa eu entender a construção dessa emoção. Para qual sentimento ela está me levando e o que significa isso aqui que está se manifestando nesse momento, a partir dessa experiência, a partir desse encontro. Quando você tem um compromisso de olhar para isso, você faz um trabalho de aprofundamento. E aí não se trata de, eu vou saber a emoção que eu tenho, o gatilho que de repente manifestou e como é que eu vou controlar isso. Mas eu vou saber como é que isso se construiu, qual o sentido na manutenção dessa emoção dentro dessa experiência. E aí eu vou poder fazer outras escolhas de uma maneira mais ampliada, assim. Então, acho que a grande diferença é essa. Se você olha apenas para aquela emoção que está ali, você está deixando de olhar para algo mais profundo que, de fato, possa trazer essa transformação. Às vezes, Rodrigo, a gente até olha para a emoção e fala assim, eu consigo dar conta. A gente, dentro daquela experiência, a gente movimenta e fala assim, passei por isso. Só que vai voltar em outra. Por quê? Porque, de alguma maneira, não foi explorado, não foi descoberto, não foi
ressignificado, não foi olhado, não foi trabalhado aquilo ali. Eu acho que cada vez mais a gente precisa ter esse aprofundamento. Eu acho que a gente precisa ter o compromisso com a gente. Sabe, tem um autor, ele é diretor de inteligência emocional de Yale, que ele fala uma coisa de um livro chamado Permissão para Sentir. Ele traz 5 elementos aí, ou 5 passos para que a gente possa ter uma inteligência emocional, se é que eu posso falar assim. E uma delas é a sensação, como o primeiro gatilho. Assim, ele fala assim, o corpo ele dá manifestações que muitas vezes a gente tem o hábito de passar por cima. E, na verdade, ele fala, não, fica com isso. Fica com essa angústia, fica com essa sensação que você tem diante do outro e investiga. Vamos explorar o que isso significa. Porque, de alguma maneira, isso vai te trazer alguma revelação que muitas vezes você passa por cima e fala assim, mas não, é só um desconforto que aquilo ali tá me gerando. Ou então, dentro do ambiente de trabalho, é só uma dor de cabeça, não tem nada aqui. E aí você vai passando por cima e vai normalizando, e vai tomando medicações, e vai dando conta disso. Só que a situação não se resolve, ela vai se repetindo em diversas esferas da tua vida. E somatizando, não vai? E somatizando, assim. Tá. É isso, assim. Eu acho que a gente precisa estar atento às coisas que acontecem com a gente. Porque quando a gente está atento, a gente se compromete. Sim. Né? E aí a gente quer fazer diferente, a gente quer entender o porquê aquilo ali é. O nosso corpo, as nossas emoções são linguagens. E a gente precisa se comunicar com isso. Só que as pessoas estão se comprometendo cada vez menos, né? Nesse olhar. Então, mas é isso que eu ia perguntar. Você acha, dentro da sua visão, você acha que as pessoas estão se comprometendo cada vez menos? Ou você acha que está tendo um movimento de realmente as pessoas quererem olhar para isso, mas às vezes não ter coragem? Então. Coragem. Eu acho que a gente entrou num assunto chamado contemporaneidade, né? Porque eu acho que assim, a gente está num mundo que é muito rápido, a gente precisa produzir, a gente não pode parar, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre fazendo alguma coisa, enfim. É muito comum quando alguém está sem fazer nada perto da gente, fala, o que está acontecendo com aquela pessoa? Porque parece que é uma coisa muito estranha, né? Absurda, assim. Isso. Então, eu acho que existe um sistema, uma lógica que está instituída enquanto sociedade, que faz com que a gente não olhe para certas coisas, né? E quando a gente para olhar, é até estranho, assim. Eu acredito que olhar para o que está acontecendo é quase que um ato de resistência, assim, é a minoria da população. Por falta de consciência mesmo, por falta de percepção, muitas vezes, assim, porque se está todo mundo seguindo uma direção, naturalmente eu vou seguir naquela direção, porque geralmente tem um histórico de sucesso, tem alguém que eu idealizo que se dá bem na vida, e é mais ou menos assim que eu tenho que fazer, aí você abre o Instagram, sempre tem uma dica de como fazer tal coisa, assim. E aí você vai meio que mergulhando dentro dessa lógica, assim, que você para e não para para olhar. Assim. Não para pensar. Mas essas pessoas, elas não estão com essa ponta do iceberg lá em cima já? Como assim? Essas pessoas que elas preferem ter essa resistência a esse olhar, são pessoas que a gente vê ao mesmo tempo que são doentes. Então, sim. Uma grande massa doente. Sim, eu acho que as pessoas estão em sofrimento muito grande, sem dúvida alguma. Assim. Os índices mostram isso, né? Nossa. Quando a gente para olhar ansiedade, depressão e outras síndromes, a gente saiu ano passado dizendo que 30% das pessoas que trabalham sofrem de burnout, algum tipo de sofrimento dentro do trabalho, assim. Sim. Isso são sintomas que mostram que cada vez mais a gente está vivendo na inconsciência. Sim. Sem dúvida alguma. Né? E é louco isso, né? Porque, de alguma maneira, parece que a gente precisa paralisar para que a gente possa entender o que está acontecendo com a gente. Assim, e o corpo e a vida e a dinâmica existencial, ela vai dando sinais. Muitos. E a gente não vai olhando, a gente vai normalizando. Porque está todo mundo assim. Então, assim, deve ser normal ser assim, né? A normal é de ser diferente, igual você falou. Às vezes a pessoa fica parada. Né? E a gente estranha mesmo, Sim. assim, né? Muito. Mas eu acho que existe, assim, né? Quando, por exemplo, eu penso na minha clínica, eu vejo que tem muita gente que está lutando para fazer diferente, que quer compreender exatamente, que quer ter um tipo de relacionamento diferente com as pessoas, que quer ter um autoconhecimento no sentido de autodescoberta. Deixa eu ver o que isso significa aqui, por que eu me sinto assim diante dessa experiência, assim. Eu só acho que é minoria, mas sim, sem dúvida. E hoje a gente vê até no mercado, falando em mercado, né? Diversas alternativas para a busca desse autoconhecimento também, né? Sim. Hoje eu trabalho muito com liderança, né? Eu faço um trabalho muito voltado para gestão de conflitos e desenvolvimento de habilidades socioemocionais, assim. Eu acho que as empresas estão olhando já para isso, assim. Né? Em vez de ficar contratando treinamento, e vamos fazer isso, e vamos todo mundo unir as mãos e, enfim, gerar um resultado maravilhoso, eu acho que elas estão se tocando, né? E estão ganhando consciência que, assim, a gente precisa trabalhar consciência, autoconhecimento. Eu acho que a gente precisa trabalhar vínculo, a gente precisa trabalhar encontro, na verdade. A gente precisa estimular essa comunicação, essa provocação nas pessoas, para que, de fato, elas possam entender o que se passa.
E na medida que eu entendo, eu posso criar. E aí, obviamente, quando a gente cria, a gente tem resultados diferentes, né? Para tudo na vida. Sim. Com certeza. E no grupo você pensar na individualidade, né? Então você pensar, você está numa empresa que é um grupo, é massa ali, mas o vínculo traz essa coisa da individualidade mesmo, né? Sem dúvida. Como o que é necessário para cada um, como que, né? Como é que eu entendo para que no conjunto eu consiga... Sim, sem dúvida. Aí, consequentemente, os bons resultados que a empresa precisa, né? Porque no final, assim, a gente vai unindo forças, né? E tem essa questão da complementariedade. Então, assim, é importante a gente trabalhar as diferenças individuais para saber o que cada um vai cada um vai contribuir e a gente poder unir isso dentro de uma troca, dentro de uma complementação mesmo, assim, né? Então, eu não preciso ser que nem a Larissa não precisa ser que nem o Rodrigo. A gente tem características diferentes e que quando a gente coloca na mesa pode surgir uma coisa muito legal. Dentro daquilo que a gente está entendendo que a empresa está pedindo para a gente, né? Eu acho que essa troca é muito legal. Assim. Perfeito. Cá, olhando na prática, né, para o teu consultório, para o dia a dia, como que esse tema chega até você? E as pessoas, elas costumam te procurar muitas vezes com desejo de controlar as emoções, né? E o que você costuma responder para quem vem com essa expectativa? A psicologia em si, ela nasceu muito de um modelo médico, né? Então, por mais que a gente fale que não, as pessoas, elas ainda procuram a terapia porque elas estão em sofrimento, por alguma questão que elas estão vivendo e não estão conseguindo sair, resolver, enfim. Então, muitas vezes, elas procuram por um lugar mais curativo, assim, né? Então, me ajuda a tirar esse sintoma, ou então me ajuda a conseguir fazer diferente disso que eu faço, ou então eu sinto isso, mas eu não quero mais sentir. É quase como um pedido, falando assim, elimina isso que está acontecendo comigo, que de alguma maneira eu não estou conseguindo lidar bem. Sim. Né? Então, sim, e eu acho que vem desse discurso muitas vezes, como é que eu controlo essa situação? É muito fácil falar assim, então se você está sentindo raiva, cara, controla a tua raiva, porque o contexto não sugere que você tenha raiva. Mas, puxa, se fosse fácil assim, né? A gente não precisava nem fazer terapia, era só falar assim, eu tenho raiva, a raiva, se colocada de uma maneira deslocada, pode ferir alguém, então eu não posso ferir, lógico, eu não vou fazer. Vou sentir raiva. Mas não é assim, porque, na verdade, quando a gente sente alguma coisa, isso está manifestando algum sentimento, alguma experiência que a gente viveu em algum momento da nossa vida. Então, a gente precisa entender qual o pedido que essa raiva está trazendo para a gente, assim, né? Então, eu não olho muito para esse lugar de cura ou desse lugar de que eu vou tirar um sintoma, na verdade, assim, né? E eu vou negociando isso com o meu cliente, assim. Eu entendo, eu acolho, eu sei que aquilo está trazendo algum sofrimento, mas vamos entender qual o pedido que aquilo está te fazendo. Porque na medida que a gente olha qual o pedido que está te fazendo, a gente vai buscar possibilidades dentro do que é viável para você, na verdade, a partir da tua escolha e da responsabilidade que essa escolha traz para ti. Assim, né? Não tem muito um certo e errado. É aquilo que eu olho, como é que eu vejo, que dou conta daquela situação, e o que eu escolho e como eu vou me responsabilizar por isso. No final, isso é a liberdade, né? E, de fato, assim, se eu fosse falar em desejo, eu acho que eu desejo para meus pacientes, meus clientes, que eles tenham liberdade de escolher e possam se responsabilizar por isso. Assim. Eu acho que esse já é o ganho da terapia. E aí, consequentemente, na medida que a gente começa a aprofundar, a mudança de comportamento ela vai acontecendo naturalmente. Assim, eu não preciso atacar o sintoma, porque naturalmente é ele que vai fazer essa escolha. Assim, vai se dissolvendo e vai se transformando a partir de um outro lugar, assim, que não tem muito a ver comigo. Tem a ver com ele, né? Então é isso. Mas sim, as pessoas geralmente, respondendo a tua pergunta, procuram para isso. Elimina isso que não está funcionando no meu comportamento. Eu estou com defeito aqui, né? Não quero mais sentir isso. Ká, antes da gente ir para essa última pergunta, deixa eu te fazer uma. Hoje, você como profissional, como psicóloga, como que você traria para as pessoas uma base, de fato, para a gente construir, além da ajuda de um profissional, essa questão da nossa inteligência emocional, para uma qualidade de vida? Assim, ó. Uma vez, eu até falei isso em outro podcast, assim. Uma vez eu assisti uma entrevista do padre Fábio de Mello, entrevista com Bial, não sei se é esse o nome do programa. Enfim, no programa do Bial na Globo. Sim. E ele falava que, assim, que talvez a grande sacada, o grande compromisso que as pessoas poderiam ter na vida, porque viver é muito difícil, né? Seria a questão da coragem, assim, né? Então, eu acho que isso é um elemento importante para que a gente possa viver no mundo que a gente está vivendo
e escolher construir uma vida dentro daquilo que a gente deseja, assim, né? Então, como é que a gente vai olhar para isso? Eu acho que a gente precisa ter coragem para falar assim, cara, eu estou dentro de uma relação, seja ela qual for, de amizade, de trabalho, de relação afetiva, para falar assim, aqui está me gerando algum desconforto e eu preciso entender o que acontece com isso, assim, né? A partir disso aqui. As pessoas precisam aprender a se questionar mais, assim. Então, eu vou fazer terapia ou não? Não sei, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, né? Sem dúvida alguma. Mas a gente sabe que terapia também não é para todo mundo, né? Porque para você fazer terapia, você precisa se comprometer com isso, porque é um trabalho muito mais seu do que meu, enquanto psicólogo. Eu sou só um instrumento ali, né? Que de alguma maneira a gente vai ampliar. Mas, para além disso, eu acho que leitura ajuda muito. Eu acho que você olhar para o que está acontecendo e começar a se questionar que algo não está legal e você fazer um processo de investigação, seja através de autores, de leituras, de vídeos. Tem vários TEDs que são muito bons, que trazem algum tipo de ampliação para a tua consciência. Tem vários filmes que são muito reflexivos também, que você olha e fala, puxa, existe uma coisa diferente para se fazer. Buscar novas rodas de amigos, de contatos, na verdade, para que você possa ampliar a tua percepção através das relações que você tem. Eu acho que viver é isso, assim, é você se comprometer em cuidar de você. E aí eu acho que os elementos, eles são diversos, assim. Dentro da psicologia, a gente fala que o ser humano ele é biopsicossocial. Então, a terapia não vai resolver a tua vida. A terapia é um dos elementos que vai te trazer amplitude de consciência. Mas você precisa cuidar da tua espiritualidade. E a tua espiritualidade não necessariamente é você ter uma religião, mas qual é a relação que você tem com o mundo e com você mesmo. Acho que você precisa cuidar do teu corpo físico. Camila, você precisa malhar. Eu gosto de treinar, mas não necessariamente todo mundo gosta de treinar. Mas você pode fazer uma caminhada, você pode cuidar de você nesse aspecto. Assim, porque eu acho que é um compromisso que você tem e isso te traz outras possibilidades. Eu acho que você tem a questão da tua mentalidade, que tem gente que faz meditação, tem gente que faz terapia. Eu acho que todo esse compromisso que a gente tem, a partir do momento que a gente começa a se questionar e entende que algo não está bom, a gente vai criando esses elementos para que a gente possa ficar nessa perspectiva de ampliação mesmo, assim, de novas possibilidades, diferente daquilo que você vive que está te trazendo angústia. E automaticamente isso acaba mudando o que você está sentindo ali. De uma forma muito natural, né? Sim, de uma forma muito natural. Eu acho que sim, né? Essa questão de convivência, de relacionamento. E relacionamento com você mesmo, assim. Eu acho que é muito importante isso, assim, né? Maravilha. Não sei se eu te respondi. Nossa, muito. Perfeitamente bem. Ó, agora, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma provocação, uma reflexão, ou até mesmo uma pergunta que você julgue ali poderosa, para quem está nos ouvindo, qual seria, né? E o que você gostaria, você, a Camila, gostaria que as pessoas, elas refletissem do que nós conversamos aqui hoje? Tá. Eu sempre falo isso, eu gosto muito de falar do tema contemporaneidade, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo... a questão não é culpa de contemporaneidade, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade que está estimulando a gente para esse movimento. E como eu falei anteriormente, assim, quando a gente deixa de fazer é até um pouco estranho. Então, a gente meio que está numa massa, assim, numa onda que está levando a gente, né? Então, eu acho que o questionamento que a gente tem que fazer sempre na vida é que direção é essa que eu estou indo e qual o sentido que isso tem para mim. Eu acho que todas as vezes que a gente está diante de uma escolha e que a gente está tomando uma decisão, eu acho que é o momento da gente parar diante daquilo ali e falar assim, cara, para onde eu estou indo e qual o sentido que isso tem para mim? Porque aí isso vai me ajudar a ir para um outro lugar, que é o lugar da reflexão, para saber se aquilo ali tem a ver com a minha intenção. Tem um exercício que eu faço muito na clínica com meus pacientes, eles vão lembrar se eles ouvirem esse podcast, que é assim, você precisa pensar nos principais papéis da tua vida. Então, quando eu penso em mim, por exemplo, eu me coloco, Camila, na minha relação, eu me coloco como maternidade, como maternagem, eu me coloco como empreendedora, porque são papéis importantes para mim, né, em termos de valorização mesmo. Que, inclusive, nós trouxemos vários papéis na matéria, né? Exato, eu acho que tem muito a ver comigo essa matéria. E aí eu tenho, por exemplo, a minha intenção para cada papel desse. Então, assim, qual o sentido que esse papel tem na minha vida? Como é que eu quero ser reconhecida a partir desse lugar? O que é que eu quero que as pessoas vejam de mim dentro desses lugares, desses papéis que eu ocupo? Então, eu escrevo tudo isso e vira e mexe, eu vou revisitar para saber se eu estou me colocando naquela perspectiva, porque eu lembro do sentido que aquilo tem para mim. Porque no dia a dia, às vezes, a gente esquece isso, assim.
Então, toda vez que eu estou diante de uma grande decisão que vai impactar um desses papéis, eu vou lá e falo, cara, qual o sentido que isso tem para mim? Eu vou fazer ou não vou fazer? Deixa eu ver se isso está de acordo com a minha intenção. O que é que mudou no meio de tudo isso, assim? E aí, isso é um balizador importante para saber se eu vou naquela direção, se eu falo, cara, muito legal, mas não é para mim. Porque, de repente, vai me colocar numa perspectiva muito diferente daquilo que eu quero construir enquanto desejo, enquanto pessoa, enquanto individualidade, né? Então, acho que esse é um exercício que as pessoas poderiam fazer na vida, que ajuda bastante, porque me ajuda. Eu vivo isso na prática, de fato, assim, né? E a outra pergunta é o que eu gostaria que as pessoas... refletissem diante do que nós falamos hoje. Tudo. Eu vou fazer um parênteses nessa pergunta. Eu tô refletindo desde a primeira pergunta. Eu tô assim, ó. Nossa. Eu acho que, assim, como eu tô existindo no mundo, assim, né? Eu acho que é isso. Se eu tô vivendo e sendo levada por essa onda, ou se, de fato, eu tô fazendo um compromisso de ter pausas e de buscar o significado que tudo isso tem para mim. Eu acho que se as pessoas pudessem refletir sobre isso, como é que eu tô transitando e existindo nesse mundo que, de alguma maneira, é meu, porque eu tô construindo, como é que eu tô fazendo isso hoje? Eu acho que é isso que eu gostaria que as pessoas ficassem, assim, de reflexão. Maravilha. Nossa, maravilhoso. Incrível. Muito incrível. É isso. Muito incrível. bom. Que bom. Agora, vamos soltar mais um tema pra gente começar de novo? agora eu tenho uma surpresa. Ai, Eu tenho uma surpresa. Meu Deus, como é que eu lido com isso? Sério? Não. Eu só tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que eu lido com Como é que eu lido com surpresa? Quantos anos tem o seu filho? Meu tem 10. 10. Você hoje, como uma profissional, uma psicóloga, como que você visualiza ou existe algum medo na Camila daqui 10 anos, o mundo em que o seu filho vai viver mais ainda? Muitos, sem dúvida alguma, assim. É assim, ó, cara, em primeiro lugar, falar do Pedro, assim, putz, é muito incrível, assim, porque eu desejei muito o Pedro, né? E aí, a gente tem uma relação tão legal, e eu acho que eu estava falando sobre isso ontem na terapia dele, né, com a psicóloga dele, assim. Eu acho que eu não sou uma mãe tão normativa, assim, no sentido, meu filho tem que fazer certas coisas. Por conta disso, a gente tem uma relação muito de parceria, eu e Pedro, né? E eu penso muito nesse mundo que ele vive hoje, como é que ele lida com as relações dele na escola. Eu não sou uma mãe presente em todas as coisas da vida, assim, eu participo muito pouco de grupo de escola, participo muito pouco de eventos que muitas pessoas estão... Que é um saco, né? Eu, particularmente, eu acho bem chato. Mas, enfim, eu acho que tem alguns momentos que eu estou muito presente com o Pedro, porque eu sei que aquilo ali tem muito a ver com a nossa relação, né? Com aquilo que eu entendo que faz sentido para a nossa relação e que eu acho que ele me pede enquanto filho mesmo, assim. E eu ensino muito o Pedro a questão dos valores, assim, né? Então, mesmo que a gente viva num mundo que, no momento atual, assim, eu acho que é assustador em muitos aspectos, né? Sem dúvida alguma, assim. Eu tento trabalhar com ele muitos valores, assim, essa questão do desconforto. Meu filho, você não é obrigado a nada. Aquilo que não te deixa bem, tá tudo bem. Se você não souber resolver, conversa comigo que a gente vai encontrar uma solução. Se você está desconfortável com isso, vamos ficar com esse desconforto, não passe por cima dele. Foi muito engraçado que ele queria participar de um evento na escola e ele chegou em casa e falou, cara, eu estou muito inseguro, mãe, não estou conseguindo. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, treina até onde você conseguir. Se você chegar diante desse evento e você falar assim, mãe, eu não quero ir, você está tudo bem, eu seguro a tua mãe e você não vai. Porque você precisa dar conta que você não quer fazer aquilo ali, assim, está tudo certo para mim. Então, a gente vai viver isso juntos aqui, para que ele possa escolher, perceber o que ele está sentindo e como é que ele vai se posicionar na vida em relação a isso. E aquilo que o mundo não aceitar, a gente vai negociando da forma que é possível para a gente, assim, né? E tem coisas que eu converso com o Pedro que são muito legais, assim, de valores que eu acredito. Então, a gente tem uma relação muito amorosa, com uma comunicação muito compassiva, assim, e eu sempre falo para ele que a agressividade não leva a nada, que não é porque as pessoas fazem isso com ele que ele vai revidar da mesma forma, que ele precisa ter o jeito dele, que está tudo bem ser assim, que ele não precisa responder o que as pessoas estão fazendo, enfim, e que ele precisa se unir às pessoas que ele acha que faz sentido e que compartilham dessa visão dele, assim, e aquelas pessoas que eventualmente não estão muito nessa pegada, que ele não precisa revidar, mas ele pode simplesmente se afastar porque não tem a ver com ele, assim. Então, sim, eu tenho muitos medos e vou tentando ensiná-lo dessa forma, assim, né?
Incrível. Acho que é isso. Mas não é uma relação perfeita, não, mas tá? Você sabe, então, mas você sabe assim, que olhando pra você, não sei se você traz essa aparência muito jovial, com todo respeito, de meninona, assim, né? E eu vejo justamente assim, nunca convivi com vocês dois juntos, mas traz muito essa sensação mesmo dessa parceria ali, de um filho que é totalmente aberto a conversar com a mãe sobre tudo, a falar. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz, assim, com alguns feedbacks que eu recebo do Pedro, que talvez nem sejam os melhores, mas digo, cara, é isso. Ele pegou o recado que eu queria que ele pegasse, assim. Sim. Então, quando ele me vê como mãe, ele fala que eu sou a pessoa que ele se sente seguro para falar sobre qualquer coisa. Sim. E aí ele nem sabe esse feedback que ele tá me dando, porque parece que meu coração explode, assim. Eu falo, cara, tá aí, era isso que eu precisava. Mas, de repente, ele não vai ser a pessoa que vai dizer, nossa, minha mãe participa de todos os eventos que eu participo na vida. Não vou ser essa mãe. Mas ele sabe os momentos que ele pode contar comigo, porque eu realmente vou estar presente, assim. Que legal, maravilhoso, cara. Mas não tem nada perfeito, tá? Minha maternidade não é perfeita, gente. Não, é a vida como ela é, né? A vida real. Tem um monte de coisa que passa, de rotina, que eu digo, ai, senhor, eu sou uma mãe atrapalhada, sou mesmo. Parece que o tempo, às vezes, não dá para tudo que a gente tem que fazer. Não dá, não é que parece, não dá mesmo, Não cara. dá, né? Não Ele dá é uma criança que, às vezes, chega atrasada na escola. Eu falo, ai, meu Deus, eu podia estar fazendo isso. Não, a gente não dá conta e, assim, a gente faz o que é possível, entendeu? Exatamente. Maravilha, cara. Obrigado pela sua participação. Imagina. Eu espero de coração que as pessoas elas possam absorver ao máximo desse conteúdo e que cada vez mais, de uma forma geral, todos nós possamos tomar consciência, né? E buscarmos agora fazer a nossa parte para um futuro melhor. Eu acho que a gente tem um grande compromisso Muito. com isso, assim. Grande. Obrigada, gente. Adorei participar. Eu Espero amei que também. as pessoas conectem com tudo isso que a gente falou, né? Total. Com certeza. Com certeza se conectarão. Dari, obrigado pela companhia mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui com esse episódio delicioso. E logo nós voltamos para contar mais histórias, jornadas que inspiram não só a nós, mas também a vocês. Até a próxima.